Olá pessoal, tudo bem? Eu queria fazer esse vídeo aqui para responder algumas perguntas que ficaram na live. Primeiramente pedir desculpas, porque infelizmente o Instagram não me ajudou muito, né? Na minha live que eu tentei fazer ontem com a Milena, que é @pensoleve, né? O Instagram dela. Ela é uma nutricionista e eu gosto muito do trabalho dela, inclusive aconselho que sigam, porque vale muito a pena, ela dá muitas dicas boas lá no Instagram. E ontem, como ficou falhando, algumas perguntas eu não consegui responder, então eu gostaria de fazer esse vídeo para conseguir devolver para vocês as respostas que ficaram faltando, tá? Então, ela me mandou as perguntas que foram feitas pela caixinha de perguntas dela e eu vou tentar resumir isso aqui nessa nossa conversa agora. Então é o seguinte, uma das perguntas era se as varizes voltam. Uma das pessoas falou, eu já fiz e voltou várias vezes. A gente tem duas possibilidades nesse tipo de caso. Ou o paciente não está sendo tratado corretamente, tá? Porque se a gente não trata a nutridora, se a gente não tira a causa do problema, essa é como se a gente estivesse tentando matar a árvore podando os galhos. Eu sempre falo isso para o paciente, não vai resolver. Então a gente precisa tratar a causa do problema, que é a que eu chamo de mãe, que fica lá por baixo. Primeiro a gente vai tratar todas as nutridoras para depois começar a tratar aquelas fininhas que a gente enxerga. Então assim, chegou num profissional, ele não te examinou, ele não te explicou isso, ele só tratou o que ele está enxergando, já começou errado. É muito difícil um paciente chegar pra gente sem ter nenhuma nutridora, muito difícil. E a gente só consegue enxergar bem isso quando a gente avalia o paciente com venuscópio. Espera que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um exemplo só, tá? Que é esse aparelhinho, a gente coloca ele em cima da pele do paciente e avalia se o paciente tem ou não nutridoras por baixo, porque dependendo do tom da pele do paciente ou se essa nutridora tá mais embaixo ou não, a gente não consegue ver a olho nu, tá? E esse aparelho ajuda bastante a gente, não só no diagnóstico, mas também durante o ato da escleroterapia, para fazer o tratamento, ele ajuda bastante também, tá? Então, se não examinou com isso, já começou errado, certo? Outra coisa importante com relação a isso, então a gente tem essas duas possibilidades, ou não fez o tratamento corretamente, não tirou a nutridora, ou nasceram novas varizes. O tratamento ele não é preventivo, ele não previne varizes novas, ele trata o que o paciente tem naquele momento. Então, se tu fez um tratamento, ficou com a perna limpa, não tem nada, 2 anos depois apareceu, mas é que apareceu no mesmo lugar, não tem como ser a mesma varize, são varizes novas. A gente tem que entender que a gente tem milhões de vasos funcionando hoje normalmente na nossa perna, nas nossas pernas. Esses vasos não são visíveis, porque isso é o normal, né? A gente não tá enxergando esses vasos, mas eles estão lá. Se um dia um vasinho desse, que hoje tá normal, que a gente não tá enxergando, dilatar e formar uma varize, ele vai se tornar visível, e isso não significa que ele seja o mesmo vaso que tu tratou um tempão atrás. Então, assim, se sumiu, é porque funcionou. Se sumiu, é porque o vaso morreu. Ele não vai voltar depois, tá? Então, se acontece de aparecer de novo no mesmo local, mas primeiro sumiu e depois apareceu de novo no mesmo local, é uma varize nova. A gente tem sim a possibilidade de ter uma nutridora lá, ainda funcionando, nutrindo, formando novas varizes, tá? Mas tratando ou não a nutridora, se sumiu aquele vaso, quando aparecer outro, não é o mesmo vaso, tá? Então tem que ter esse critério. Uma coisa é a gente fazer a escleroterapia e o paciente voltar na outra semana e tá com a mesma varize viva, não tá acontecido nada. Aí é porque o tratamento por algum motivo naquele caso ali não funcionou. Agora sumiu e apareceu depois de um tempo, é outro vaso, não é o mesmo, tá? Então não é que voltou, são vasos novos. Então, isso eu gosto de falar bastante a respeito de prevenção. Eu não vou fazer um vídeo muito grande para não ficar muito chato para vocês, mas uma das coisas que mais ajuda a fazer essa prevenção de varizes novas é justamente o exercício físico e manter o peso equilibrado. Então, mantenham-se ativos, não fiquem muito tempo em pé, muito tempo sentados na mesma posição. Quem precisa trabalhar sentado ou em pé, o ideal é que use meia compressiva para trabalhar e que tente se mexer o máximo possível. Tente levantar de vez em quando, dar uma esticada, faz aquele movimento do pé que eu sempre ensino para fazer bombeamento de panturrilha, tá? Use meia compressiva se conseguir, se possível. Faça exercício físico, faça dieta, evite hormônios anticoncepcionais ou hormonais se não forem necessários e indicados adequadamente pela sua gineco.
Se vocês puderem utilizar métodos se o objetivo for só não gestar, não engravidar, se vocês puderem utilizar métodos não hormonais, como o DIU, por exemplo, é melhor, tá? Uma das outras perguntas era quando eu devo utilizar a meia. Se for para utilizar a meia pro tratamento, varia muito. Às vezes a gente pede para ficar 30 dias de meia quando tem um vaso muito calibroso, muito grosso para tratar. Quando os vasinhos são fininhos, às vezes a gente nem precisa utilizar ou utiliza só no dia da escleroterapia, tá? Então essa parte do tratamento varia muito e aí tem que ser discutido com o seu médico quando for fazer o tratamento. Com relação ao uso da meia de uso diário para os pacientes ou um uso mais frequente, a gente tem alguns tipos de indicação. Aquele paciente que tem um refluxo num vaso importante, num vaso mais profundo ou que tem sintoma e que não vai fazer o tratamento, por exemplo, tem um refluxo na safena, mas não pode fazer a cirurgia ou não pode retirar aquela safena porque tem alguma contraindicação ou porque não quer operar, né? Esse paciente provavelmente vai se beneficiar bastante de utilizar a meia todos os dias. Se ele conseguir utilizar, ótimo, tá? Não quer dizer que se ele não utilizar um dia, 2, vai ter algum problema, mas ele tem indicação de uso diário. Os pacientes que têm refluxo de vasos importantes, vasos profundos, veia femoral, por exemplo, esses teriam indicação de uso diário. Por que eu falo teriam e fico nessa... Porque às vezes o paciente não consegue utilizar. Paciente idoso, às vezes obeso, ele não consegue nem vestir a meia. Então, quando a gente fala de coisas ideais em medicina, a gente tem que tentar se adaptar também a cada caso, tá? Então, o ideal é que se o paciente tiver um refluxo de um vaso profundo, que ele utilize a meia diariamente. Ele não precisa dormir com a meia, porque quando a gente está na horizontal, as veias não estão sofrendo. Então, ele pode utilizar a meia de dia e retirar a meia para dormir. Quando o paciente é um paciente jovem, saudável, faz exercício, está com peso equilibrado, não trabalha em pé, não tem por que a gente indicar o uso diário da meia. Seria bom se todo mundo usasse? Seria, para a gente prevenir, para a gente ajudar as veias a funcionarem melhor, mas não tem necessidade nenhuma de utilizar, tá? Paciente que trabalha sentado ou que trabalha em pé, ele vai ter indicação de utilizar a meia durante o trabalho, ele não tem indicação de usar no final de semana, a não ser que ele tenha um problema crônico. Agora, se o nosso foco é prevenir sintomas, prevenir cansaço, prevenir edema, prevenir varize nova, ele só vai utilizar no momento que ele estiver forçando as veias, que é quando ele está ou sentado demais ou em pé demais. Lembrando que tem que variar e tem que fazer exercício para ajudar, a meia sozinha não resolve, tá? E a outra possibilidade é quando a gente vai fazer uma viagem muito longa, que a gente não tem opção, um voo de 10 horas, 12 horas, 20 horas, né? Então, esse tipo de viagem a gente utiliza não só para prevenção de varizes e sintomas, dor, cansaço, inchaço, mas a gente também utiliza a meia como prevenção de trombose, tá? Então, se vocês forem para um voo longo, alguma coisa que precisem ficar muito tempo na mesma posição, mesmo sendo dentro do avião, tentem levantar de vez em quando no banheiro, tá? Não permaneçam durante muito tempo com as pernas nas mesmas posições, tá? Na mesma posição, perdão. Então, a outra pergunta é a medicação que a gente poderia utilizar. A escolha da medicação varia de acordo com cada médico, tá? Varia de acordo com a experiência de cada um e principalmente com o tamanho do vaso. Tem vasos mais grossos, mais calibrosos que só a espuma consegue pegar. Então isso varia bastante e aí é melhor conversar com o seu médico, tá bom? A respeito dos anticoncepcionais, o pessoal também perguntou. Anticoncepcional dá varizes sim, sexo feminino é um risco para a doença varicosa justamente pela questão hormonal, tá? Os hormônios femininos, eles são vasodilatadores e na parede dos vasos a gente tem receptores para esses hormônios. Algumas pessoas têm mais receptores, outras menos, né? E isso favorece mais ou menos as varizes, por isso que tem gente que tem mais, gente que tem menos. Claro que não é só isso, mas esse é um dos motivos e por isso que mulheres têm mais varizes do que homens, tá? Então isso é importante. Se a gente puder evitar o uso de anticoncepcional, como eu já falei antes, se puder usar um método não hormonal, é o ideal, tá? Se o objetivo for só não engravidar. Se tiver alguma doença para tratar, aí é totalmente diferente, tem que ser discutido com o seu médico. O sobrepeso, que é uma pena que a live não tenha dado certo, e a obesidade, não tenha dado certo não, mas não tenha conseguido fluir da maneira que a gente gostaria. É uma das principais causas,
tá? Porque toda vez que a gente aumenta de peso, a gente sobrecarrega tudo, todos os órgãos, todos os vasos, o nosso corpo inteiro funciona pior, o nosso corpo inteiro fica inflamado, tá? Então é extremamente importante manter o peso equilibrado, fazer atividade física, fazer uma dieta saudável, tá? Nem todo magro é saudável, ele pode ser um magro que não tenha saúde, mas uma coisa a gente pode ter certeza: nenhum obeso é saudável, nenhum. Às vezes eu vejo o paciente que tá em sobrepeso, tá obeso, os meus exames estão normais. Pode ser que que os teus exames ainda estejam conseguindo se manter dentro da normalidade. Mas a que custas isso tá acontecendo pro teu fígado, pro teu rim, para conseguir manter tudo ainda normal, apesar de tudo que tá acontecendo lá dentro, a gente tem certeza que o preço é alto, tá? E se não cobrar hoje, vai cobrar amanhã, vai cobrar depois. Então a doença varicose é só uma das doenças que podem ser aumentadas, otimizadas pela obesidade, pelo sobrepeso. Então foquem nisso. Esse eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo. Eu acho que aqui a gente conseguiu responder algumas das perguntas ali que foram feitas. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem colocar abaixo. Depois eu vou fazendo novos vídeos pra gente ir sanando todas elas, tá bom? Milena, muito obrigada pelo convite, foi um prazer e eu espero que a gente possa se encontrar de novo em breve. Tchau, tchau!